Olá pessoal, meu nome é Oscar Frank e eu sou autor do blog Economics for Real. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um tema que está bastante em voga no âmbito das discussões econômicas, que é o BNDES. Na primeira parte desse vídeo eu quero mostrar como o BNDES se financia e na segunda parte eu falar a respeito de uma estimativa que eu fiz para o custo relacionado com os empréstimos que são concedidos pelo BNDES. Toda vez que existe um subsídio, alguém precisa pagar a conta. Por quê? Esses recursos que são concedidos para a iniciativa privada, eles saem mais baratos do que em relação ao custo de captação, ao custo que foi necessário para captar esses recursos. Ok? A gente já vai tratar a respeito disso logo adiante. Então, como é que o BNDES se financia? A primeira forma é via Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Existe um dispositivo constitucional que diz que pelo menos 40% desse fundo precisa ser direcionado ao BNDES. E a segunda forma é via Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional ele capta recursos junto aos investidores através da emissão de títulos da dívida pública, pagando a taxa Selic, ou seja, atualmente 10,25% ao ano. Então o governo ele se endivida para poder gerar recursos que vão servir para os empréstimos que são concedidos pelo BNDES. Esses recursos eles são repassados para o BNDES, a TJLP, que atualmente está em 7% ao ano, e como a gente estava falando anteriormente, essa diferença entre a Selic e a TJLP constitui, obviamente, um subsídio, que a gente chama tecnicamente em economia de equalização de taxa de juros. Por sua vez, o BNDES repassa esses recursos para os investidores privados. A TJLP acrescida aí de um spread que a gente também vai abordar mais adiante. Quando esses empréstimos eles começam a ser pagos pela iniciativa privada, o BNDES obtém um lucro nessa operação, até que todo o crédito ele seja ressarcido para o BNDES, acrescido da TJLP mais o spread, e nessa operação ele repassa aquilo que obteve de lucro na forma de dividendos para o Tesouro Nacional. Então é assim que funciona nesse diagrama esquemático que eu procurei reproduzir aqui de maneira bastante simplificada o financiamento do BNDES. Bom, agora eu quero mostrar para vocês exatamente como é que a gente pode obter uma estimativa desse subsídio. Todas essas séries elas estão disponíveis no site do Banco Central. A primeira série que eu utilizei aqui foi o total de operações de crédito junto ao BNDES, os valores aqui estão nominais. Aqui eu procedi o deflacionamento pelo IPCA acumulado até maio de 2017. Tem uma série histórica mensal para a taxa Selic, uma série histórica para a TJLP e aqui eu criei uma nova variável que é a TJLP mais o spread. O spread que eu considerei um valor constante de 2% ao ano. Esse spread ele varia de acordo com as linhas de financiamento do BNDES. Algumas linhas têm um spread menor e outras linhas têm um spread maior. Então eu procurei aqui, para fins de simplificação, considerar um spread constante de 2%. Aqui eu fiz a diferença que constitui esse subsídio entre a taxa Selic e a TJLP acrescida do spread. E aqui eu obtive uma taxa mensal, uma taxa mensal que, se mantida constante ao longo de 12 meses, vai me gerar exatamente essa taxa anual. Aqui, retirando 1 do valor, eu consigo obter esse custo multiplicando o total das operações de crédito por esse fator aqui. E aqui a gente tem o somatório em 12 meses desse custo. Bom, quero mostrar para vocês aqui como é que ficaram os dados do acumulado em 12 meses. Então, custo estimado para equalização de juros do BNDES, valores em bilhões de reais. Todos eles deflacionados, então permite gerar uma comparação adequada no acumulado em 12 meses. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra que entre 2008 até meados de 2014,
O custo em 12 meses ele gravitou aí em torno de 11, 12 bilhões de reais mais ou menos. Tá? Aqui em meados de 2013, como as operações de crédito seguiram aumentando e como a inflação estava começando a ficar fora de controle e o Banco Central se viu obrigado a aumentar a taxa Selic para tentar debelar esse processo inflacionário, esse custo com a equalização da taxa de juros aumentou barbaramente. A TJLP não aumentou muito, mas a taxa Selic aumentou consideravelmente. Nós chegamos aqui num pico da série histórica em dezembro de 2015, um valor de 35,7 bilhões de reais, um valor considerável, realmente bastante alto. Na medida que a inflação começou a dar sinais consistentes de arrefecimento, esse custo aqui ele passou a diminuir de maneira bastante importante. Aqui também houve uma diminuição das operações de crédito do BNDES. Então o governo começou a fechar um pouco da torneira desses empréstimos e esses dois fatores em conjunto provocaram essa tendência aqui bastante forte, bastante intensa de queda do custo, ainda que os valores estejam em patamares historicamente elevados. Bom, se a gente somar todos esses valores, a gente não pode fazer isso aqui porque a gente está com um acumulado em 12 meses, mas desde 2007 nós temos aí um total de 160 bilhões de reais ao longo aí de 10 anos. Cabe a gente perguntar se todo esse gasto, se todo esse investimento valeu a pena, se a gente conseguiu ter uma dinâmica melhor em termos de investimento, se a gente conseguiu provocar uma dinâmica diferente em termos de crescimento econômico para o Brasil. Existem aí alguns exercícios empíricos que mostram que, na realidade, os desembolsos do BNDES eles não podem servir para explicar a dinâmica dos investimentos produtivos do Brasil. Então, se a gente pega ali a formação bruta de capital fixo e os desembolsos do BNDES, a gente vê que, na realidade, apesar de existir uma correlação, mas não existe aí qualquer sentido de causalidade entre as variáveis. Então, foi um dinheiro muito alto que foi gasto nessa equalização de juros e que não provocou resultados positivos, pelo menos do ponto de vista estatístico e econométrico. Bom, eu também gostaria de comentar aqui, pessoal, a respeito dessa polêmica que está sendo gerada em torno da criação da TLP. A TLP que é uma taxa que está sendo estudada pelo governo, que utiliza aí fundamentos de mercado, que flutua de acordo com as variações de oferta e demanda com base num título público específico do governo. Né? Alguns têm criticado essa TLP, essa taxa nova que se pretende criar, no sentido de que ela vai trazer menor previsibilidade para os investimentos produtivos, para os empresários. Né? Eu tendo a olhar para os benefícios que a TLP tende a criar ao longo do tempo. Em primeiro lugar, é erradicar esse custo com a equalização de juros. Se é uma taxa que varia de acordo com as condições de mercado, se eu não preciso equalizar duas taxas diferentes, bom, esse custo aqui eu não tenho. Né? Ou seja, gera uma economia para os cofres públicos. E, em segundo lugar, é importante a gente destacar o seguinte: se nós temos uma taxa que varia de acordo com as condições de mercado e ela também, obviamente, reflete os fundamentos macroeconômicos do país, não só isso, as condições internacionais, enfim, uma série de fatores, mas também os fundamentos macroeconômicos nacionais, existe aí mais uma amarra, existe mais um incentivo para aqueles futuros potenciais utilizadores da TLP ou aqueles que já estão utilizando em cobrar dos formuladores de política econômica que eles façam a coisa certa. Porque se eles fizerem a coisa certa, além da volatilidade menor da taxa de juros, isso vai fazer com que ela também se reduza ao longo do tempo. Obviamente, se a gente estiver sujeito aí aos desmandos de uma equipe econômica que não faça as coisas corretas, que não seja guiada, enfim, pela boa teoria econômica, isso tende a provocar grande volatilidade e um aumento considerável dos custos com os empréstimos.
Bom, pessoal, é basicamente isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse gráfico aqui para que vocês também tenham acesso ao mesmo. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa metodologia que foi criada para estimar o custo com a equalização de juros do BNDES. Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.